Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante e bacana. Vamos falar sobre os 5 R's. Como assim, professora? 5 R's? Sim, os 5 R's que a gente tem. A educação ambiental é um processo educativo que constrói valores importantes relacionados à conservação do meio ambiente. Durante todo esse processo, devemos deixar clara a necessidade de cuidarmos da natureza, a importância da gente preservar os recursos naturais para que possam ser usados por nós e também para estarem disponíveis às gerações futuras, como vocês, né, crianças? Os filhos de vocês, os netos de vocês, né? Então, neste contexto, a gente vai ensinar para vocês os 5 R's, tá? Que temos que deixar bem claro que vocês têm que entender isso de uma forma mais fácil e usável no nosso dia a dia, tá bom? O que são esses 5 R's? É uma política, tá? Que visa reduzir a geração de resíduos no nosso planeta, fazendo que cada um mude seu comportamento durante a sua vida, né? O consumo e a forma que lida com os resíduos gerados, tá? Então, eles consistem em repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. É justamente isso aqui. Mas o que é isso, enfim? O que é o repensar? Cada pessoa deve repensar as suas práticas em relação ao meio ambiente. Devemos repensar, por exemplo, o nosso consumo e como fazemos o descarte dos nossos resíduos. Repensar é o início dessa mudança. O que nós devemos fazer? O que nós vamos fazer? O outro que nós temos é o recusar. Chama-se atenção para o consumismo. É a aquisição de bens que não são necessários, né? E também para que sejamos críticos em relação ao que consumimos, né? Devemos pensar em adquirir apenas aquilo que realmente necessitamos e, de preferência, de empresas preocupadas com o meio ambiente. Hoje existe uma série de certificações, empresas que são certificadas pela qualidade ambiental, pela questão de proteção realmente em relação ao meio ambiente, certo? Então isso é importante, a gente sempre observar o selo verde. O outro que nós temos é o reduzir, diz respeito principalmente ao nosso comportamento consumista. Eu realmente preciso disso? Faça essa pergunta sempre que for adquirir um novo produto. Além disso, reduzir significa poupar. Devemos saber que economizar quando o assunto são os nossos recursos naturais. Neste caso, um bom exemplo é o da água potável. Muitas vezes ela é usada de maneira indiscriminada. Quantas vezes você escova o dente e deixa a torneira ligada? Você se ensaboa e deixa o chuveiro ligado? Então, a nossa água potável, ela tem a sua reciclagem bem menos do que o restante das águas. Outro que nós temos é reutilizar. É possível utilizar novamente alguns objetos que seriam descartados, algumas embalagens que podem ser reaproveitadas ou mesmo utilizadas para outra finalidade? Sim. E hoje nós vamos dar o primeiro exemplo em relação a isso, tá? Que é sempre bacana a gente poder reutilizar ou o nosso próximo item dos 5 R's. É o reciclar. Trata-se do reaproveitamento de um produto de modo que ele se torne uma matéria-prima para a fabricação de outro objeto. Reciclar é importante, pois ajuda a reduzir a quantidade de lixo gerado e também reduz a utilização dos nossos recursos naturais. Entre os materiais que podem ser reciclados estão o papel, o plástico, o alumínio, o vidro também. Então, são eles talvez os que nós tenhamos mais problema de descarte e de um volume muito grande. A gente vê isso em uma série de outros contextos ambientais. A aula parece que só serve para as crianças maiores, mas não, a aula serve para as crianças menores. Por quê? O pai pode fazer a atividade que vai vir a seguir com os pequenos também. Eu gosto de dar essa introdução para que os pais consigam falar de uma forma mais adequada, numa linguagem mais especial com as crianças menores, e as maiores também podem aproveitar e fazer outras pesquisas em relação a esse assunto, tá bom? Então, vamos fazer uma reutilização
Um dos maiores problemas que a gente tem hoje no meio ambiente é a garrafa PET, tá, gente? Ela causa 5 grandes problemas que a gente tem em relação ao meio ambiente, tá bom? Eu vou deixar ela aqui do lado e a gente vai conversar. Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês poderem acompanhar também. Bom, então, um dos grandes problemas é a redução da biodiversidade dos oceanos. Biodiversidade, o que é isso? É a quantidade de seres vivos que a gente tem nos oceanos. Então, quando chegam nos oceanos, a garrafa PET, ela demora mais ou menos em torno de 400 anos para se decompor. Gente, é muito tempo. Durante esse processo, ela se transforma em microplásticos, quer dizer, plásticos muito pequenos, que ela vai quebrando, né? O plástico ele resseca, ele começa a quebrar. E muitos animais marinhos confundem esses pequenos pedaços em comida. E eles são altamente tóxicos, né? Para diversas espécies, sendo responsável pela morte de muitos animais e, consequentemente, reduz a quantidade de animais e de espécies que a gente tem nos oceanos também. Aumento da quantidade de lixo nos aterros. Quando é descartada no lixo comum, a garrafa PET acaba sendo levada para os aterros, né, sanitários, quer dizer, são locais onde geralmente os lixos são depositados, onde permanece até se decompor completamente. Vale a pena lembrar, entretanto, que o tempo de decomposição desse material é muito longo. Então, quando elas são descartadas com lixo comum, ela acaba se acumulando também, e aí contribui para a poluição do ambiente. O aumento da poluição nas ruas. Quando algumas pessoas fazem pior do que não encaminhar as garrafas PETs para reciclagem, ou simplesmente elas descartam, jogam na rua, né? Quando isso acontece, o material polui a cidade, contribui diretamente para o aumento de enchentes, para a formação de lixões em terrenos baldios, e com resultado isso há diversos transtornos para a população, que sofre com a presença de ratos, baratas e outros animais transmissores de doenças e também animais peçonhentos, como os escorpiões, tá? Então, descartar na rua a garrafa PET é bem complicado. Por que ajuda na questão das enchentes? Porque elas vão tampando os bueiros também, né? E isso acaba reduz a capacidade de infiltração desses locais. Ela também causa morte de aves e mamíferos marinhos, principalmente. Não apenas os peixes, os animais que vivem dentro da água são afetados pela presença da garrafa PET, gente, nos oceanos. Há também diversas aves e animais marinhos que podem morrer por conta do material, ou seja, enroscados com seus bicos em outras partes, no corpo da garrafa, ou seja, também consumindo as pequenas partículas. Um dos grandes problemas que a gente tem, deixa eu ver se eu consigo tirar dessa garrafa, é isso aqui, ó. Quando ela sai, aqui, ó, essa que é como se fosse o lacre de segurança da garrafa, isso aqui causa muitos problemas nos ambientes, tá? Então a gente tem que ter bastante cuidado, porque os animaizinhos, eles não têm a noção, a percepção que isso vai fazer mal. Então, eles acabam tendo uma série de problemas em relação a isso, né? E chega ao ponto que eles ficam como se fala, isso gera até mortes por engasgamento, às vezes entra dentro do pescoço de tartarugas e acaba sufocando, até deformações nos cascos. É muito complicado, então a gente tem que ter bastante cuidado no descarte desses elementos e de outros materiais plásticos, tá bom? Também o aumento da quantidade de algas nos oceanos, quer dizer, os componentes que constituem a garrafa PET podem ser usados em um grande desequilíbrio na população de algas nos oceanos, fazendo que elas aumentem de quantidade exagerada, né? Crescendo muito, e com isso diminui a quantidade de oxigênio na água e a perda de espécies que vivem no local. Professora, como assim? Não entendi nada. O que acontece? As algas, elas acabam retirando os oxigênios pela raiz, né? Elas utilizam o oxigênio que tem na água. Então, o que acontece? Reduz o oxigênio da água que os animais marinhos utilizam para sua respiração. Então, a gente tem um problema pela falta, às vezes, de oxigênio em alguns locais, e aí a gente tem a mortalidade de peixes ou de outros animais
nessas regiões, tá? Então, a importância justamente é porque da questão da reciclagem das garrafas PETs é justamente porque ela leva muitos anos para se decompor, né? E para isso aconteça, há vários danos para animais, pessoas e meio ambiente, né? Então, sempre que possível, a gente tem que ter bastante cuidado ao descartá-lo, mas se puder reutilizar ou reciclar, é interessante. E muitas vezes, em vez de utilizar essas garrafas PETs, né, assim, que são descartáveis, a gente usar, quem gostar de refrigerante, aquelas que são retornáveis, né? Então a gente ajuda a contribuir para a questão da sustentabilidade, né? Bom, mamãe, papai, é legal fazer com os pequenininhos essas atividades. Eu acho que é uma atividade bem interativa com a criança, tá bom? Eu vou colocar várias fotos no final de outros exemplos de vasinho que a gente pode fazer com a garrafa PET, tá? Eu vou fazer um que eu utilizo bastante aqui em casa, porque dá para decorar e é muito simples de fazer. E além disso, ela tem um fator muito bacana, que a gente pode manter ou não a tampinha, ou a gente pode reutilizar a tampinha para fazer outros objetos, que eu também vou dar a opção aqui no final em fotos, tá bom? Então, o primeiro passo, a gente vai mais ou menos aqui nessa linha aqui, né? No finalzinho a gente vai cortar. Bom, crianças, chamem um adulto para ajudar vocês a fazer isso, porque pode ser perigoso, tá? Então, eu recomendo que um adulto acompanhe, eu faça esse procedimento. Vai cortar aqui. E aqui basicamente a gente tem um encaixe do nosso vaso. Então aqui a gente já tem um vasinho, né? Então o que a gente vai fazer? A gente pode manter ele assim. A gente pode deixar a tampa aqui. E fazer uma série de buraquinhos aqui, então a gente vem e perfura aqui, tá? Esse perfurar, geralmente eu indico mais na parte de baixo. Aí eu vou botar aqui e vou furar, para fazer a saída da água. Porque daí a gente mantém a tampa aqui dentro, tá? A gente pode fazer com a tesoura, ou a gente pode fazer esses furos com, tá vendo? A gente faz os furinhos aqui, bem aqui, ó. A gente vai fazer, ou pode esquentar prego e ir furando também. Cuidado pra não se cortar. Bem no finalzinho. Eu vou fazer aqui, ó. O que é interessante? Porque esse aqui veda e aqui a gente não vai ter entrada de nenhum mosquito, tá? Eu vou deixar esse vaso mais alto e a gente pode decorar essa base, esse aqui. A base, eu vou colocar aqui, pra gente botar umas pedrinhas aqui, até mais ou menos na altura que a gente fez os furinhos, tá? Pra a água poder escoar sem carregar o solo, tá? Pra fora do buraquinho. Fiz isso aqui. Agora, eu vou cortar um pedaço de tecido, eu tenho um tecido aqui, eu vou cortar um pedaço de tecido para fazer o fundo. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho de tecido. Para fazer o fundo aqui. É importante por quê? Porque o tecido ele também vai funcionar como se fosse um filtro, tá? Então, eu tô cortando aqui, tá? O tecido. Como esse meu tecido aqui ele é muito fininho,
eu vou botar ele um pouco, vou botar 2 voltinhas, tá? Eu posso recortar, deixar ele mais arredondadinho. Ou eu posso dobrar ele para dentro, assim, fazendo as bordinhas, tá? Eu não vou cortar nenhum pedacinho da minha garrafa PET, que tá essa parte de cima que tá o vasinho, porque eu quero um vasinho mais alto por causa do tipo de planta que eu vou ter. Depois que a gente arrumou aqui, a gente vai colocar a terra, tá? Nós vamos colocar a terra aqui. Eu peguei uma terra de jardim já, certo? Eu coloquei aqui, ó. Fica bem bonitinho, ó. Se a gente decorar o fundo, tá? Fica bem legal. Então, gente, eu cortei, botei as pedrinhas, o paninho, botei a terra. Agora a gente vai botar o outro material que a gente precisa, né? A gente precisa botar água. Eu sempre gosto de botar água antes de plantar, tá? E vocês vão ver a água descendo, tá? É sempre bem legal a gente ver isso, tá? É até interessante para a gente perceber que um solo, ele bem drenado, a água vai entrar melhor, né? Então, a gente está colocando a água descendo aqui. E agora a gente vai plantar, tá bom? Nós vamos plantar. Eu vou só utilizar uma colher para o plantio e você usa a plantinha que você tem em casa ou que você pode comprar. Bom, eu coloquei um pouco de água aqui, né? Vocês viram. Então, olha só, a água já desceu, tá? Ela infiltrou o solo, saiu bem limpinho, vocês podem ver, né? Por causa da filtragem do tecido e das pedrinhas. Então, é importante por causa disso, para o solo não ficar perdendo para esse pote. E aqui, como encaixa perfeito, a gente não vai ter problema com mosquito da dengue, tá? Então, eu já coloquei a água, o solo deu uma assentada, né? Deu uma baixada, então eu vou colocar um pouquinho mais de terra aqui, tá? Vai ficar um pouco mais alto. Vou completar aqui. Um pouquinho mais alto, porque ele baixou bastante. Vou botar mais um pouquinho de água para assentar, né? Certo? E agora vamos plantar. Então, eu vou usar uma ferramenta difícil de ter em casa, uma colher. Eu peguei um mini cacto, eu vou fazer um buraquinho aqui, tá, gente? Só um buraquinho. Eu vou molhar a terra onde ele tá, pra ficar mais fácil de sair. E vou pegar ele, tá? Vou puxar ele com a raiz toda, olha só. Faço um buraco do tamanho dele aqui, né? E vou plantar. Vou abrir um espaço aqui no fundo dele, certo? Pra botar uma outra plantinha que eu trouxe aqui, uma plantinha que eu acho bem bonitinha ela. Olha só como é que ela fica bonita, ó. Certo? Só que ela tá muito grande, eu vou tirar só um pedaço dela. Vou botar aqui. Vou plantar essa basezinha dela aqui. Tá pronto o meu vasinho. Olha como é que o nosso vasinho ficou, com charme, né?